subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque, que é chamado na língua hebraica Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de pessoas enfermas, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo descia em um certo tempo ao tanque e agitava a água. Aquele, pois, que primeiro, eu quero que você preste bastante atenção, que primeiro entrava na água, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. E ali estava um certo homem, que tinha uma enfermidade há 38 anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que este estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Tu queres ficar são? O homem enfermo respondeu-lhe: Senhor, preste bastante atenção, versículo 7. O homem enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Amém. Pode tomar seu assento. Glória a Deus. Eu não vou passar de 9 horas, tá, irmãos? Não se preocupem, tá? Irmãos, eu coloquei um tema para essa mensagem, já adiantando que a Bíblia não é clara em dizer se esse homem é realmente paralítico, tá? A Bíblia só é clara em dizer que esse homem, ele tinha uma dificuldade de se locomover. Eu coloquei uma mensagem através de paralítico, tá? Sim, a mensagem dessa pregação que eu quero passar para os irmãos nessa noite é o paralítico e as 3 dependências. Repita comigo: o paralítico e as 3 dependências. Amém. Irmãos, para que a gente entenda o plano de redenção na vida do ser humano, nós temos que voltar um pouco à Bíblia Sagrada, para o Velho Testamento. A Bíblia diz, no livro de Gênesis, no capítulo 1, que Deus, ele cria todas as coisas, e ele cria o homem, irmãos, e ele coloca o homem, planta o homem no jardim do Éden. O objetivo de Deus, irmãos, era que o homem vivesse com ele. Só que a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 3, só que a gente tem que entender também que Deus, se o irmão Mateus puder me ajudar aqui no violão, bem, Mateus, agradeço. A Bíblia é bem clara em dizer que Deus, ele tinha um encontro com Adão todas as tardes. Ou seja, Adão ouvia a voz de Deus todos os dias, as tardes. Só que bastou uma vez Satanás falar que ele se corrompeu. Ele come do fruto que a mulher oferece a ele. A partir daí, o pecado começa a abundar na vida do homem. E, irmãos, é interessante mencionarmos, porque o homem cai no Éden, num cenário perfeito. Eu não vou sair da mensagem, tá, irmão? A mensagem é missões. Eu não vou sair da mensagem. Quando a gente vê que o homem cai, o homem passa muito tempo fazendo sacrifícios para que os seus pecados venham a ser perdoados. Só que Jesus, Deus, no Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, ele envia seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele é mencionado em Isaías capítulo 6, versículo 8. A Bíblia diz que Isaías, no capítulo 6 de Isaías, ele é levantado como profeta, irmãos. Ele é levantado como profeta e ele vai relatar em Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. E eu vi serafins que estavam acima. Tinham 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Só que Isaías, ele fica assustado, porque ele vai dizer: eita, eu vi o Senhor dos exércitos, eu vi o rei, só que eu sou um homem de lábios impuros. Eu vivo no meio do povo de lábios impuros. A Bíblia diz que um dos serafins sai do seu lugar, pega um tenaz e pega uma brasa viva acesa e toca nos lábios
de Isaías, vai dizer: Isaías, esses lábios que eram impuros tornam-se puros. Isaías começa a profetizar. Aleluia. Só que Isaías, no versículo 8, ele vai dizer que ouve a voz de Deus, dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Aleluia. Se você for ver o versículo 8, depois dessa pergunta vai dizer: e eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Só que o que mais me chama a atenção é que não é Isaías que está dizendo isso, não, é Jesus. Jesus estava diante do Deus Pai Todo-Poderoso. Quando Deus Pai diz assim: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele diz: Pai, me envia, eles estão precisando. Aleluia. Eles estão necessitando. Você está aqui porque você precisa de Jesus. Você está aqui porque você depende de Jesus. Você não é melhor que ninguém, mas você depende de Jesus. Isaías profetiza no capítulo 9, do versículo 6, o nascimento de Jesus 700 anos antes que Jesus Cristo nascesse em Belém. Ele vai dizer: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Aleluia. Irmãos, é interessante que quando a gente vai ler o livro de Zacarias para o Evangelho de Mateus, passa-se 400 anos, Deus se cala agora para o planeta Terra, para as pessoas. E agora Deus vai falar depois de 400 anos, irmão Galego, através de João Batista, a voz que clama no deserto. Estava pregando nos desertos da Judeia, da além do Rio Jordão. O que nos chama a atenção, irmãos, é que não passa muito tempo, Zacarias ele é morto, decapitado. Inicia-se o ministério de Jesus. Quando a gente vai ler acerca de Jesus, irmãos, a gente vai entender que o ministério de Jesus foi apenas 3 anos, dos 30 anos até os 33 anos. E o que mais nos chama a atenção, irmão, é que, embora seja um curto prazo, um curto período do ministério de Jesus, o que ele fez, irmão, é isso, 3 anos apenas. Mas entenda o quão grandioso foi o ministério de Jesus em pouco tempo. O que Jesus fez em 3 anos, nós jamais conseguiremos fazer em 100. O que Jesus fazia sentado, nós jamais conseguiremos fazer de pé. Ele foi o maior missionário que pisou aqui na terra. Aleluia. Para vermos acerca dos prodígios, milagres, maravilhas de Jesus Cristo, começamos a ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. E lá é relatado os prodígios, milagres e maravilhas de Jesus Cristo. Irmãos, é muito interessante, irmãos. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. É interessante que quando vamos ler acerca de Jesus no Evangelho de João, a Bíblia é bem clara em dizer que João, ele é um discípulo de Jesus Cristo, ele é o apóstolo, bem dizer. Ele é aquele que reclinava a cabeça sobre o ombro de Jesus. Sim ou não? Ele esteve com Jesus até a crucificação de Jesus, irmão Evinho. Coisa que Pedro não fez. Pedro disse a Jesus: Jesus, eu vou contigo até a morte, eu vou contigo até as cadeias, eu vou contigo até as prisões. Mas na primeira oportunidade correu. Jesus não quer que você corra. Jesus não quer que você fuja. Seja corajoso, seja valente. A palavra do Senhor diz que Ele não tem prazer na alma daquele que o que retrocede, recua, não avança. João vai até a crucificação de Jesus. Tanto que na crucificação de Jesus, meu pastor, Jesus vai dizer para João: cuida da minha mãe. João é aquele que, quando é avisado em Mateus capítulo 28, na ressurreição de Cristo, pelas mulheres que foram no primeiro dia da semana ao sepulcro de Jesus, a Bíblia diz que um anjo desce e diz assim: quem vocês estão procurando? Ele não está mais aqui, porque ele está vivo. Quando os discípulos são relatados, irmão, 2 discípulos correm para ver igual ao sepulcro de Jesus, 2 apóstolos, Pedro e João.
João corre mais à frente de Jesus. Quando ele chega na porta do sepulcro, ele para. E Pedro entra. E João entra depois e vê que Jesus não estava lá, porque Jesus havia ressuscitado. Glória a Deus, aleluia. Tem muita gente seguindo Buda, mas está vazio porque o sepulcro de Buda está cheio. Tem muita gente seguindo Maomé, mas está vazio porque o sepulcro de Maomé está cheio. Tem muita gente seguindo Confúcio, pensador chinês, mas está vazio porque o sepulcro de Confúcio está cheio. Mas nós estamos cheios porque o sepulcro de Jesus está vazio. Jesus ressuscitou, irmãos. Aleluia. Você não entendeu, então você tem que glorificar mais alto. A morte venceu Moisés, a morte venceu Arão, a morte venceu Jeremias, Daniel, Ezequiel, Zacarias, Malaquias, Oséias. Mas eu conheço um que venceu a morte, que desceu até o inferno e tomou da mão de Satanás a chave da morte e do inferno. Jesus Cristo de Nazaré. João, ele escreve o Evangelho de João, ele escreve a primeira epístola de João, escreve a segunda epístola, a terceira epístola de João. João, ele escreve a revelação futurística, o Apocalipse, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, Jesus. Ele escreve na ilha de Patmos. A ilha de Patmos, como já foi pregado aqui outras vezes, é uma prisão. Só que eu não vejo João sendo enviado como prisioneiro, eu vejo João sendo enviado por Deus como missionário. Lá na ilha de Patmos tinha os piores prisioneiros de alta periculosidade. Mas Jesus envia João para lá, para que uma oportunidade fosse dada àquelas pessoas que precisavam de uma palavra, para aquelas pessoas que precisavam da palavra de Deus. Jesus concedeu uma oportunidade a eles. Quando lemos o livro de Josué, o capítulo 2, a Bíblia é bem clara em dizer que Josué envia 2 espias para a cidade de Jericó. Para quê, irmão Carlos? Para conhecer o inimigo, para conhecer o território e para bolar uma estratégia contra o inimigo. A Bíblia diz que são ajudados por uma mulher cujo nome é Rabi. Sabe o que ela era na cidade de Jericó? Prostituta. Deus ainda concede oportunidades. Pregue a palavra. Fale do Senhor Jesus. Porque o que está no seu controle é pregar, é falar, é testemunhar. Como foi falado pelo irmão, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Apolo disse: eu plantei. Paulo disse: eu plantei. Apolo regou. Mas quem deu o crescimento foi Deus. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pregue, porque é o Espírito Santo que vai fazer a obra na vida das pessoas. Sabe o que é interessante? É que a casa de Rabi, para quem lê Bíblia, estava construída onde? Em cima do... Mas a primeira coisa que cai em Jericó é o quê? Mas a casa de Rabi não caiu. Aleluia. Quando você depende de Deus, a sua casa não cai. Quando você depende de Deus, a sua família não se desfaz. Quando você depende de Deus, o seu trabalho está garantido. Mas você tem que estar dependendo de Deus. Glória a Deus. Irmãos, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus nessa noite. Havia se dado uma oportunidade a ela. Ela agarrou com todas as suas forças. E há tem pessoas que nós iremos pregar, nós iremos falar, mas elas não irão querer ouvir. E o que você vai fazer? Você vai se entristecer? Você vai ficar cabisbaixo? Não. Bota a mão nos seus pés, ó. Sai. Para lermos, para a gente entrar nesse contexto aqui, a gente tem que entender que Jesus, ele agora estava indo para Jerusalém. É interessante que Jesus, ele havia passado em Galileia, João capítulo 2. Ele havia instruído Nicodemos, João capítulo 3. Ele havia tido encontro com a mulher samaritana no poço em Samaria, João capítulo 4. Jesus tem encontro agora com o paralítico de Betesda, João capítulo 5. Jesus agora multiplica os pães e peixes, João capítulo 6. João capítulo 7 fala da incredulidade dos irmãos de Jesus na festa dos tabernáculos.
João capítulo 8, Jesus tem um encontro com a mulher adúltera. Jesus está fazendo missão, viu? João capítulo 9, Jesus tem um encontro com o cego de nascença. João capítulo 10, Jesus, ele é o nosso bom pastor. João capítulo 11, ele vai ao encontro de Lázaro, seu amigo que estava necessitando, que estava precisando de uma ajuda e de um socorro. Aleluia. Jesus está fazendo missão. Jesus havia passado em Galileia, havia instruído Nicodemos acerca do novo nascimento. E Jesus havia passado também em Samaria. Agora Jesus está chegando em Jerusalém, por causa da festa dos judeus. É interessante que se a gente for mencionar as três principais festas dos judeus: a Páscoa, colheita, tabernáculo, cabana ou tendas. A terceira, Páscoa, ela tem dois significados, uma no Velho Testamento e outra no Novo Testamento. Qual significado ela tem no Velho Testamento, Carlos? A palavra Páscoa no Antigo Testamento em hebraico quer dizer Pesach, ou passagem pelo Mar Vermelho. Ou seja, os judeus eles comemoram a Páscoa como é a passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho, 400 anos de escravidão e de servidão. Mas nós, Aleluia, comemoramos a Páscoa como a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Festa das colheitas. Eles haviam colher o que haviam. Me ajudem? Eles haviam colher o que haviam plantado. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que você tem plantado no reino de Deus? O que você tem feito para a obra de Deus? O que você tem feito em prol do reino de Deus? Eu estava estudando uma lição com os jovens aqui. Os jovens que vieram nesta manhã sabem. A gente está falando sobre o modelo de liderança de Jesus. Jesus, em Mateus capítulo 10, ele chama os 12 discípulos. Irmão Vilma, só que ele não apenas chama os 12 discípulos. Ele chama, ele capacita, ele orienta e depois ele envia. aleluia. Jesus não chama ninguém para ficar sentado em cadeira. Jesus te chamou para fazer a obra. Jesus te chamou para proclamar o Evangelho. Jesus te chamou para pregar as boas novas. Não pense que Jesus te chamou para ficar sentado em uma cadeira. Toma atitude, se move, entre em ação. Tem muita gente que foi chamada por Jesus, mas está sentado. Está confundindo aquele versículo lá em Isaías capítulo 40, versículo 31. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não é esperar sentado, não, irmão, é esperar fazendo a obra. Aleluia. É esperar fazendo um trabalho em prol do reino de Deus. Glória a Deus. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles se elevarão como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não desfalecerão, irmão. São esses que esperam no Senhor. A pergunta que fica nessa noite: você está esperando no Senhor? Aleluia. Irmãos, é interessante, irmãos, eu vou adiantar aqui, que a Bíblia vem clara em dizer que em Jerusalém havia uma porta chamada Porta das Ovelhas, irmão Rudelândia. E perto da Porta das Ovelhas havia um tanque, que em hebraico se chamava Betesda. Eu quero que você repita comigo: Betesda. Amém. Jazia para aquele tanque muitos enfermos, cegos, mancos, paralíticos, esperando o movimento das águas, porque a cultura daquela cidade era que um anjo descia, movia as águas e a primeira pessoa que entrasse seria curada. E aí que entra a história desse homem, irmão Evinho. Porque esse homem havia 38 anos que se achava enfermo. Não é que esse homem é paralítico. A Bíblia não diz que ele é paralítico. A Bíblia diz que ele tinha uma dificuldade de se locomover para os lugares. Tanto é que ele diz que quando procurava chegar no tanque, as pessoas desciam antes dele. Irmãos, o tempo está se avançando. Quem me dá mais de 10 minutos? Amém. Amém? Amém, glória a Deus. Amém. Quando eu tiver outra oportunidade, eu não vou passar a orar não, tá, irmãos? Eu prometo. Amém. Irmãos, é interessante que esse homem está enfermo há 38 anos e ninguém o ajuda. Qual é o nome do tanque? Betesda. Sabe o que significa Betesda? Bet significa casa, Esda significa misericórdia. Casa de misericórdia se chama o nome de tanque. Aleluia.
Só que o que mais me chama a atenção é que aqueles que iam para a casa de misericórdia não tinham misericórdia. Tem muita gente que indo para a casa de Deus, que não tem Deus no coração. Diz que tem Deus na sua boca, diz que tem Deus nos seus lábios, mas o seu comportamento não mostra Deus. A sua atitude não mostra Deus. As suas amizades não mostram Deus. Me diz como é que você tem Deus. Me prova na Bíblia. Iam para a casa de misericórdia, mas não tinham misericórdia. Como é que pode isso? Que possamos ser lá fora o que nós somos aqui dentro. Porque as pessoas daí de fora que vão nos cobrar. Fulano é uma pessoa lá dentro e é outra pessoa aqui fora. Isso é bonito, irmão. Isso é feio, envergonha o Evangelho, envergonha Cristo. Nós estudamos com jovens que os apóstolos são representantes de Cristo na terra. Você é representante de Cristo na terra. Você tem uma responsabilidade. Você tem uma responsabilidade, irmão. A Bíblia diz que Jesus, quando está passando, Jesus vai ter um encontro com ele. E ele estava o quê? Deitado. Jesus vai perguntar: quer explicação? E o que mais me chama a atenção é que Jesus já sabia toda a história dele. E pergunta: quer explicação? Ele vai dizer: Senhor, ele vai começar a relatar: Senhor, não há homem algum que me ajude. Versículo 7. Vamos para a Bíblia? Eu gosto de Bíblia. O homem enfermo respondeu: disse, Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus encontra o paralítico deitado, mas quando ele tem encontro com Jesus, ele fica. Glória a Deus. Porque quando Jesus tem encontro com alguém, algo tem que acontecer. Quando Jesus tem encontro com Saulo de Tarso no caminho de Damasco, que o resplendor de luz o cerca, ele tem que cair perante a presença de Deus. E a voz que ecoava é: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele vai dizer: quem é que está falando? Ele vai dizer: sou eu, Jesus Cristo, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra meus aguilhões. Aleluia. Quando Jesus cura esse homem, Jesus tira 3 dependências dele. A primeira dependência é a dependência do tanque. A dependência do tanque. Perceba que Jesus oferece uma ajuda. Jesus não diz como, mas oferece uma ajuda. Ele vai dizer: o enfermo respondeu e disse: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no. Porque ele achou que Jesus seria o primeiro a ajudar ele a chegar no. Jesus tira a dependência do homem do tanque e coloca nele. Êxodo capítulo 14, a Bíblia diz que o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho. Êxodo capítulo 15, o povo de Israel canta a Deus por passarem pelo Mar Vermelho, pelo grande livramento que tiveram. Êxodo capítulo 16, o povo de Israel, 3 dias depois, murmuram contra Deus, porque haviam esquecido o que Deus havia feito. Murmuram nas regiões de Mara, quer dizer amargosa. As fontes de água eram amargas. Eles passam pela região de Mara, sim, e agora eles estão em Elim. Êxodo capítulo 17, eles vão reclamar, eles vão murmurar a Deus porque estão com fome. Deus agora vai mandar, irmãos, maná de manhã e carne de tarde. Só que a estratégia de Deus é diferente da do ser humano. Deus vai dizer a Moisés: Moisés, eu vou enviar maná de manhã e carne de tarde. Só que diga ao povo que é para colher a porção de cada dia. Jesus não queria apenas alimentar o povo, irmã Sandra. Ele queria trazer a dependência do povo para ele. Mas a Bíblia diz que ainda alguns não confiaram nele. Guardaram o maná, guardaram as codornizes. E a codorniz criou bicho, se estragou, fedeu. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Eu quero ser franco nessa noite com você. Você precisa do seu trabalho, sim ou não? Precisa da sua família, sim ou não? Precisa da sua empresa, do seu negócio, sim ou não? Precisa dos amigos de perto, sim ou não? Você precisa dos irmãos, sim ou não? Mas deixa eu te dizer uma coisa: você não depende deles.
Josué capítulo 1, Josué está desanimado. Josué está cabisbaixo, porque a notícia que chegou a Josué, Moisés morreu. Deus levanta Josué com a palavra de ânimo, dizendo: Josué, em Josué capítulo 1, versículo 6, Josué, levanta-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei a teus pais que lhe daria, Josué. Levanta-te. A Bíblia diz que a dependência que estava em Moisés é tirada e é colocada em Deus. E Josué se levanta e diz ao povo: prepare-se, porque vamos atravessar o rio Jordão. Tem muita gente que não busca Deus porque o pretexto é: eu já tenho minha casa, eu já tenho minha família, eu já tenho meu trabalho, eu já tenho minha fama, eu já tenho as minhas redes sociais, eu já tenho meu dinheiro no bolso. Você acha que tem tudo, mas não tem nada. Em determinado momento da vida você vai se deparar e perceber que você não tem nada. Essas coisas passam, mas Jesus é eterno. Você depende dele. Quando Jesus cura no versículo 8, Jesus tira a segunda dependência daquele homem, a dependência do paralítico no homem, porque ele precisava do homem para chegar ao que? No tanque, sim ou não? Quando Jesus cura aquele homem, Jesus está dizendo: você não precisa do homem para te ajudar, porque se o homem não te ajudar, eu mesmo te ajudo. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 16, Davi estava esquecido pelos seus pais, pelo seu pai, pelos seus irmãos, pelas pessoas de perto, mas Deus se lembrava dele. Tanto que Deus diz assim: Samuel, diz a Jessé que enquanto Davi não chegar, ninguém vai sentar na mesa. Ninguém senta à mesa enquanto Davi não chegar. Davi foi esquecido. Quem te viu esquecido vai ter que te ver sendo lembrado. Jesus, a Bíblia diz em 1 Samuel que Davi foi ungido no meio de seu pai e de seus irmãos. Aquele que havia sido esquecido agora está sendo o quê? Lembrado. Os homens podem até se esquecer de você, mas Deus, a Bíblia diz que pode uma mãe que amamente seu filho esquecesse dele, porém eu não me esquecerei de ti. Glória a Deus. Irmãos, eu vou falar, ainda tem mais coisa aqui, irmãos. Eu vou falar porque Deus colocou no meu coração. Amém. Aleluia. A terceira dependência é quantas dependências? Jesus, ele tira os fatores externos e coloca. Ele queria que o paralítico dependesse dele. A terceira dependência que ele tira é a dependência da competição. Meu Deus, tem muita gente competindo por carro. Precisa disso não. Tem muita gente competindo por posição. Tem muita gente competindo que prega mais, que ensina mais, quem canta mais, quem é mais afinado, quem é mais afinado, quem é mais participativo. Precisa não, irmão. Deus te chamou para ser aquilo que Ele quer que você seja. Não precisa você ser aquilo que as pessoas desejam que você seja. Seja aquilo que Deus te chamou para você ser. Aleluia. Vou encerrar. Aleluia. Mas eu preciso ter convicção, irmãos, porque eu creio que nós todos chegaremos lá em nome de Jesus. Jesus disse, João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai, entenda, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar lugar e venho buscar-vos, para que onde eu estejais o quê? Ou seja, o lugar não foi ser preparado por Jesus, o lugar já estava o quê? Preparado. Jesus não foi preparar o lugar já estava preparado. Agora te pergunto essa noite: você está preparado para o lugar que já está preparado? Aleluia. Você tem que tirar essa dependência dos fatores externos e depender apenas de Jesus para você chegar lá. Aleluia. Que eu e você possamos não depender das coisas aqui na terra,
Nós precisamos sim ou não? Sim. Nós precisamos de alimento todos os dias, nós precisamos de água todos os dias, nós precisamos do nosso emprego para colocarmos o pão na mesa de cada dia. Aleluia. Mas nós não dependemos. Deus às vezes tira algumas coisas da nossa vida para mostrar que a gente não depende dessas coisas, que a gente depende unicamente dele. Porque tem muita gente dizendo hoje em dia, namorados e namoradas: ah, se meu namorado me deixar, eu morro, eu me mato. Acontece isso, irmão. Se eu não conseguir aquele trabalho, eu me mato. Se eu não passar naquela faculdade, eu me mato, eu vou ficar frustrado, eu vou ficar caído. Você não depende disso, você depende de Jesus.